km, ou seja, ampliando ainda mais essa restrição, fazendo com que haja uma proliferação maior desses pequenos veículos, que, a meu juízo, são veículos improdutivos, que acabam gerando mais congestionamento, porque levam menos carga, tem que fazer mais viagens do terminal até o ponto de abastecimento. O que nós acabamos vendo é a ampliação dessa zona máxima de restrição e a proibição de entrega de mercadoria, a proibição de recebimento de mercadoria em 26 ou 27 vias públicas de São Paulo. Isso é absolutamente danoso, porque, primeiro, que vai congestionar as vias paralelas. Mais uma vez, eu reitero o seguinte: o abastecimento ele não acontece por decreto. Ele acontece com ou sem decreto. Ele não pode ser proibido. O abastecimento ele vai acontecer. O remédio vai chegar na farmácia, a farinha de trigo vai chegar na padaria, os insumos vão chegar no comércio de forma geral. E essa recente decisão agora de proibir a entrega nessas 27 avenidas da cidade de São Paulo, o que vai fazer é o seguinte: o transportador vai parar ou numa via paralela ou numa via transversal, e aí vai expor mais ainda a carga, elevar o que já é extremamente elevado, que é o roubo de carga na cidade de São Paulo. Para se ter mais ou menos uma noção, tudo de que se rouba, hoje uma das grandes chagas do país é o roubo de carga. E 40% do que se rouba no país se rouba no estado de São Paulo. E 50% do que se rouba no estado de São Paulo, de carga, rouba-se na região metropolitana da Grande São Paulo até ali a faixa de Campinas. Portanto, o que nós vamos fazer é fazer com que o caminhão vá parar mais distante do seu ponto de entrega, ter que circular com essa mercadoria em pequenos carrinhos, favorecendo ainda mais o roubo de carga. Eu quero só te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, de forma pontual, o que poderia fazer? De uma frota de 6 milhões de veículos, 30 milhões de veículos, 30% desta frota que circula em São Paulo, ela é pirata. É frota de carros velhos que não pagam IPVA, que estão com o emplacamento vencido. 30%, isso não sou eu que digo, isso é um estudo do próprio CT. Uma fiscalização ostensiva que fizesse tirar de circulação este 30% de frota, já poderia elevar a velocidade média do transporte coletivo dos seus horários de pico de 17 para 45 km por hora, o que já poderia favorecer muito o escoamento das pessoas, a mobilidade das pessoas. Isso poderia já ser uma medida pontual. Portanto, medidas como essa de restringir o caminhão, não se pode transformar o caminhão em GNI. O caminhão efetivamente ele não é o responsável pelo trânsito. Ele representa, eu repito, 4,8% da frota da cidade de São Paulo e representa 100% do abastecimento da cidade. Não é possível também falar em abastecimento de cidade e pensar em intermodalidade. Você não pode fazer uma ferrovia chegar até uma farmácia, um avião chegar até um hospital. Na verdade, isso tem que ser feito pelo caminhão. Em todas as cidades do mundo, em todas as grandes metrópoles do mundo, nós visitamos pelo CETICESP, fizemos viagens técnicas, em todas elas nós vimos o sucesso da política de mobilidade de Paris, nós vimos exemplos de Tóquio, nós vimos exemplos de Madrid, nós trouxemos exemplo do México e todas essas informações foram levadas à Secretaria Municipal de Transportes, que lamentavelmente ainda não se mexeu. O que nós temos assistido é sistematicamente mexerem no hardware da cidade. Não se mexe no software da cidade. Nós precisamos efetivamente rever o plano diretor da cidade. Nós não podemos conceber que grandes empreendimentos varejistas continuem sendo instalados em vias já densamente povoadas, com tráfego já saturado. Nós temos vários exemplos disso pela cidade, portanto, eu acho que o plano diretor também precisaria imediatamente ser revisto no sentido de coibir que esses empreendimentos continuassem ocorrendo ainda em locais de trânsito já saturado. Bom, a gente sabe que a questão é bastante polêmica e a gente entende a colocação do Urubatã, até porque as vias são as artérias que alimentam, né, as grandes cidades, e eu acredito que os caminhões, né, eu poderia colocar assim, são as células que levam esse alimento para todo esse organismo. Então, não pode ser penalizado, com certeza, né? Todo mundo vai ter que ser penalizado nesse processo. A situação que você está hoje é uma situação que exige sacrifício de todos. O problema é que talvez o que você tem que ponderar, não pode se imputar sacrifício maior do que o segmento representa. No caso particular de carga,
não sei porquê, mas me parece uma coisa meio cristalina. Vou dizer, óbvio que é uma palavra pedante, mas parece cristalino o seguinte: todo e qualquer polo gerador de tráfego, aí seria o conceito que envolveria shopping center, hospital, tudo que o doutor Urubatã falou, todo polo gerador de tráfego, dentro do centro expandido, só pode ser abastecido à noite. É por motivo simples. Esse pessoal tem estrutura de segurança própria. E aí, o problema não é nem chegar, deixar de chegar. O problema todo aí, no caso, deixa de ser de trânsito, passa a ser de segurança, passa a ser de seguro. E aí o seguro vai para o preço, acaba sendo mais caro para todo mundo. Então, qualquer polo gerador de tráfego na cidade, sendo abastecido à noite, a frota de VUCs resolve sem problema nenhum o comércio que está pulverizado. Então, essa é uma coisa que é coisa de curto prazo que pode ser feita, não só no quadrilátero expandido, mas no centro expandido, que é muito maior ainda, e que você consegue resolver casos da Marginal, casos da Avenida dos Bandeirantes, aquele comércio grande que tem, porque isso daí penalizaria menos a frota de caminhões e daria um ganho significativo à circulação. Mas nós vamos para um pequeno intervalo e eu quero ouvir do Dario Lopes, urbanista, mais aprofundado essa questão. Voltamos já. Gosta de moto? Quer trocar sua moto? Olha só a dica que eu tenho para você. Top Bikes. Aqui você acha motos nacionais, importadas, multimarcas, oficina com tecnologia de ponta, peças, acessórios, dinamômetro, tudo para sua moto. Ligue já para o telefone que está no seu vídeo e tire todas as suas dúvidas. A Top Bikes fica na Emília Marengo 320, Tatuapé. Pensou em bike? Pensou em Top Bikes. Vem já para cá, Top Bikes, sua melhor opção. Vem! Estamos de volta com o programa Portos, Aeroportos e Modais. E o assunto de hoje são os grandes engarrafamentos nas cidades brasileiras, causando grandes transtornos para o cidadão. E os nossos convidados é o Dario Lopes, ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo, e o Urubatã Elou, que é diretor do CETSESP. Nós estávamos falando no bloco anterior com o Dario Lopes sobre a questão da restrição. Eu gostaria de te ouvir a tua posição em relação a isso e a posição dos transportadores de cargas. Tá. Então, retomando a discussão sobre esses mecanismos de restrição que você tem hoje, repito, é claro para mim, é nítido a necessidade de você impor a todo polo gerador de tráfego, hospital, shopping center, grandes magazines, abastecimento noturno. E esse abastecimento é que é feito com grandes caminhões. Comércio pulverizado, tem problemas, daí não dá impacto e você continua fazendo com que a cidade rode. E, principalmente, você não onera o pequeno comércio. Porque esse comércio pulverizado, se tiver que abastecer à noite, ele vai ser extremamente onerado pelas questões trabalhistas e questões de segurança que vêm junto com esse tipo de procedimento. Para mais importante isso, uma coisa que o Urubatã colocou, que eu acho que é desnecessária, são as revisões de plano diretor e lei de zoneamento. O plano diretor de São Paulo é muito consistente, a lei de zoneamento também. O que precisa ser revisto é o mecanismo de avaliação das nossas operações urbanas. Nós temos aí um novo shopping na cidade que fica a menos de 1 quilômetro de um shopping já existente, os dois shoppings do lado de um estádio de futebol, o estádio do Palmeiras. Tá? Porque isso daí foi resultado não de uma liberação da lei de uso do solo, não permite, mas foi resultado de uma operação urbana, que é a Operação Urbana Água Branca. A análise foi feita só do empreendimento e não de todos os empreendimentos que haviam e o impacto adicional, né, a margem de contribuição de cada um dos empreendimentos. Então, há que se mudar um pouco a forma como se avaliam as operações urbanas, porque elas são muito boas e importantes para a cidade, mas elas têm que ter esse cuidado de ter uma avaliação em conjunto do que está sendo previsto de construção além do que os parâmetros da lei de uso do solo permite, para evitar o agravamento em função dos polos geradores de tráfego. Então, em termos de restrição, eu penso que para caminhões, enquanto nós não tivermos o rodoanel concluído, tá? E mais do que isso, um conjunto de terminais intermodais na periferia da região metropolitana, nós vamos ter que trabalhar com essas restrições, mas permitindo que os grandes caminhões cheguem aos polos geradores do centro da cidade, mas à noite.
e pequenos caminhões fazendo toda a distribuição e o abastecimento do comércio pulverizado. Eu não vejo muita saída nisso. Importante a articulação da sociedade no sentido de manter a continuidade do rodoanel, tá? E aí eu acho que nós temos já o trecho sul em obras, o trecho oeste em operação, o trecho sul em obras. Há que se pressionar dentro dos limites, né, para que o trecho leste ele seja antecipado na medida do possível. Acho que o atual governo do Estado tem todas as condições para fazer o processo, assim como foi feito no governo anterior, fazer projeto e licenciamento para dar continuidade ao empreendimento. Não precisa estar preocupado com a obra em si, porque isso daí vem na sequência. E discutir o norte, que o norte tem um problema ambiental muito complicado, mas tem que fazer isso e resgatar a questão dos terminais. A questão dos terminais é fundamental para que você dê solução para os grandes caminhões. Porque o Urubatã colocou no bloco anterior essa questão, avião não chega em hospital e o trem não chega na farmácia. Realmente não chega. Quem faz porta a porta é caminhão. Mas não adianta se você impedir caminhão de fazer porta a porta se você não der a possibilidade de ter um transbordo na periferia que ele alivie o tráfego dentro do porta a porta na região metropolitana. Isso aí só é possível através do terminal intermodal. Não tem outra alternativa para fazer o transbordo. Exatamente. E dentro disso, Dario, nós sabemos que São Paulo, o tráfego de caminhões para comércio de exportação, ou seja, para o Porto de Santos, não tem como. O corredor é dentro de São Paulo, né? Nós teríamos que ter alguns projetos, né, adequando essa situação, talvez criando novos modais ou intermodal, como nós temos o intermodal de Mairinque. Bom, Dario Lopes, esse projeto, na tua opinião, ele é importante ou outros projetos dessa natureza é importante? Não, eles são fundamentais, não é questão de ser importante, não, eles são fundamentais. Dentro daquilo que eu coloquei no primeiro bloco, que é você ter um elenco de medidas, né, para resolver o problema, não é uma ou outra, é ter medidas e continuidade nessas medidas. Uma delas é a questão dos terminais intermodais. É fundamental principalmente porque a característica da nossa carga, que é uma carga geral, a carga aqui na região metropolitana de São Paulo é carga geral, não é granel, o grosso é carga geral. E carga geral, para ter ganho de competitividade, ela clama, né, pela intermodalidade. É aí que ela consegue ter os grandes ganhos de competitividade. E onde é que você pratica isso daí? Você pratica nos terminais intermodais. Então, os terminais intermodais, mais do que resolver uma questão de trânsito de São Paulo, também vai resolver, mas ele vai dar principalmente competitividade para a carga que transita no estado de São Paulo, porque ela é de natureza de carga geral, e não carga de granel, carga específica ou derivado de agrobusiness, como álcool, coisa semelhante, como alguma commodity. Mas no tá? caso, nesse então isso projeto... é fundamental como um elemento de logística do Estado. E como o Estado responde por 1/3 do PIB nacional, ele é um elemento de logística do Brasil. Perfeito. Bom, nós sabemos que o assunto é bastante extenso e de mais importante, né, para ser discutido, principalmente nesses momentos que nós estamos passando, de um caos total, e isso elevando o custo do Brasil, né, drasticamente, porque o tempo que se perde de um transporte de cargas até a empresa, o revendedor, ou então para a exportação, isso aí onera bastante e nós perdemos a competitividade. Eu gostaria de agradecer e ouvir as considerações finais. Eu gostaria de ouvir o Urubatã. Por favor, Urubatã. Olha, o que o Dr. Dario acaba de dizer, e ele falou isso no primeiro bloco, de resgatar a memória de projetos que já existem, né? E nós acabamos de assistir isso agora há pouco tempo. Eu me recordo que quando a rodovia Ayrton Senna ela foi construída como subproduto da rodovia Ayrton Senna, foi se construído o TIC Leste. Fazia-se o TIC Leste. Fazia-se o TIC Leste. E chegou-se a ter ali um arremedo ali de TIC Leste, de um terminal intermodal de carga, com alguns boxes para transportadoras, com uma via férrea passando ao largo, e essa coisa acabou não acontecendo. Depois, mais tarde, o rodoanel, e o rodoanel ele não pode ser visto apenas como a pista de rolamento. O rodoanel ele tem que ser visto como uma pista de rolamento e tem que ser visto com uma área, com as suas áreas que margeiam o rodoanel,
as suas áreas periféricas destinadas a centro atacadista, centro de distribuição e a terminais de carga. Na verdade, o transportador não quer que o poder público dê essa área de graça. Quer que apenas se determine qual é a área, que nós fazemos a compra da área, fazemos a terraplanagem e que dê acesso ao rodoanel. Na verdade, eu acho que hoje a fase sul do rodoanel, ela, ao ser feita, ela precisa se pensar isso antes que a especulação imobiliária chegue. Porque só de se falar hoje, por exemplo, na fase sul, a elevação dos preços das áreas já começam a crescer, começam a ter uma dimensão muito maior do que realmente elas valem. Isso aconteceu com a fase... às vezes pode até isso aconteceu com a fase oeste do rodoanel. A especulação imobiliária acabou tomando conta daquilo e o transportador acabou ficando alijado desse processo. Portanto, eu acho que é fundamental que aquilo que o Dr. Dario disse no início, que se resgate a memória de projetos existentes, que continue isso ocorrendo. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer esse espaço para nós podermos falar um pouco da questão do modal rodoviário, da mobilidade urbana e desmistificar um pouco essa situação de que o Brasil é um país rodoviarista. O Brasil não é um país rodoviarista. Se você pegar no ranking das 20 maiores nações do mundo, nós não nos situamos no ranking rodoviário na mesma proporção em que eles se situam. Na verdade, nós não nos situamos bem entre as 20 nações do mundo, não só no ranking rodoviário, como também no ranking ferroviário, no modal aéreo, no aquaviário. Né? Na verdade, eu costumo dizer que é um pato. Né? Nada mal, anda mal e voa mal. Precisa ser revisto esse processo todo. Muito obrigado. Obrigado. Dario, por favor, suas considerações. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, na Companhia do Urubatã, para trocar ideias mais uma vez. Só realçar um fato muito importante, a sabedoria popular. Nós que passamos ali, eu particularmente passei a vida muito mais na parte técnica dessa área, reconheço a sabedoria popular, a própria reportagem mostrou. A solução é essa, melhorar o nosso transporte coletivo e fazer a infraestrutura específica, né? A questão do rodoanel que tira o caminhão de dentro da cidade, ou seja, não é proibir o caminhão, é dar alternativa para o caminhão. A sabedoria popular é essa. Eu acho que é essa sabedoria popular que tem que ser canalizada para dar a continuidade nos projetos e para que consigamos completar o rodoanel, consigamos dar melhores corredores de ônibus para que o transporte coletivo melhore mais, concluir o metrô, porque não tem muita solução mágica. Soluções como rodízio, soluções como pedagiamento urbano são paliativos que se esgotam porque os carros aumentam e a cidade aumenta. Então há que se dar complementariedade através do transporte coletivo, através de infraestruturas específicas e através de um zoneamento e ordenação do solo que permitam a convivência do transporte de carga, do transporte de pessoas. Não há muitas alternativas. E se não houver articulação na sociedade, daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo certamente com muito mais dificuldade. Com certeza. Nós esperamos que os nossos dirigentes, nossos administradores, governantes, tenham essa preocupação de ouvir primeiro os técnicos, né, que estudam para isso, elaboram projetos fantásticos e às vezes são engavetados por questões políticas. E também a sabedoria popular. O programa Portos e Aeroportos Modais é isso. Nós voltamos já para falar sobre o intermodal de Mairink. Gosta de moto? Quer trocar sua moto? Olha só a dica que eu tenho para você. Top Bikes. Aqui você acha motos nacionais, importadas, multimarcas, oficina com tecnologia de ponta, peças, acessórios, dinamômetro, tudo para sua moto. Ligue já para o telefone que está no seu vídeo e tire todas as suas dúvidas. A Top Bikes fica na Emília Marengo 320, Tatuapé. Pensou em bike? Pensou em Top Bikes. Vem já para cá, Top Bikes, sua melhor opção. Vem! Estamos de volta com o programa Portos, Aeroportos e Modais. E o assunto de hoje são os grandes engarrafamentos nas grandes cidades brasileiras. Tivemos como debatedores o Dario Lopes, ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo, o Urubatã Elou, diretor do CETCESP. E temos aqui agora a presença de Marcílio Duarte, empresário em Mairink e autor do projeto do Intermodal, na qual nós falamos no bloco anterior.
Bom dia. Marcílio, bom dia, seja bem-vindo. Eu quero agradecer a oportunidade e pediria até a você, num próximo programa, que a gente pudesse explicar todo o projeto. Porque o que a gente está querendo discutir rapidamente, não uma solução, mas uma contribuição para evitar esse gargalo que existe em São Paulo e que é causado porque nós temos esse espaço aqui, esses terminais, essas entradas de São Paulo, dessas estradas, dessas rodovias, despejando todo esse tráfego nas marginais, na Bandeirante e descendo a serra. Perfeito. Quando chega em Santos, esse gargalo fica maior e Temos filas intermináveis no Porto de Santos? interminável, e a gente tem um porto projetado em Peruíbe que seria a liquidação o entupimento, aí não teria mais gargalo, teria o entupimento definitivo. Dessas vias. Né? O projeto intermodal, ele prevê o que propriamente? Poderia explicar melhor? Nós temos uma malha ferroviária hoje sucateada, mas ainda com possibilidade de reativação. Toda essa malha converge para um ponto que é aqui próximo a 70 quilômetros, que é Mairinque. Mairinque é uma cidade de 210 quilômetros quadrados, tem uma ocupação de 50, 60 quilômetros, então tem disponíveis mais de 160 quilômetros. É cortada por duas rodovias importantes, que é a Raposa ao Castelo, que se une a todas as outras rodovias, até do Brasil, e tem um trecho ferroviário que sai de dentro de Mairinque até dentro do Porto de Santos. E é isso que nós vamos ver agora, Marcílio, numa matéria que nós fizemos em Mairinque. Vamos lá. Toda essa malha aqui converge para esse ponto que é Mairinque, onde nós estamos agora, e desce até o Porto de Santos e até o futuro Porto de Peruíbe. Aqui, ó. Aqui é onde a gente já vai começar a operação, daqui a 2 meses, 3 meses, trazendo algodão. Olha, isso aqui é um armazém de 17 mil metros, né? Que vai ser só vai ser limpo, já está pronto. Já vai começar a operar. Então aqui, ó, o trem passa aqui do lado, ó, vem até aqui. Tem outro ramal aqui, ó. Tem outro ramal aqui, ó. O trem entra dentro do armazém para descarregar. Ó, essa via da margem do lado direito, ela nasce aqui e faz esse contorno e vai até Santos. Lá adiante ela encontra que vem de Campinas, que foi construída há 30 anos, só que esta aqui foi construída em 1930, hoje tem 80 e poucos anos. Essa área chama-se Guaianã. Essas áreas aqui, poucas são as que são particulares. O resto é da Prefeitura e da União. Lá no fundo você vê as cúpulas da estação. Esse aqui foi o primeiro vão de concreto armado do Brasil. Aqui você vê que são oficinas, são galpões que podiam hoje estar recebendo mercadorias e jogando no trem para descer para Santos. Está tudo perdido. Isso aí faz parte das áreas não produtivas, não operacionais da LL, antiga Brasil Ferrovias, antiga Sorocabana. Como nós vimos, Marcílio, na matéria, Mairinque, na verdade, já tem uma base, né, uma infraestrutura praticamente que, vamos dizer, iniciada para esse projeto maravilhoso. Mairinque tem toda a infraestrutura para operar imediatamente. Como eu falei, se a gente voltar aqui para a questão de São Paulo, os números são alarmantes. São Paulo tem um movimento de veículos de 200